Você não percebe, mas está fazendo isso agora. Não é algo óbvio, não é algo que alguém te ensinou a reconhecer, mas está acontecendo. Em silêncio, sem barulho, sem aviso, você está se destruindo. E o pior, acreditando que está tudo normal, porque não dói na hora. Não tem consequência imediata, não tem ninguém te apontando o erro, só existe uma sensação leve de que depois eu resolvo. E é exatamente aí que começa. Não é no grande erro, é no pequeno, na decisão que parece insignificante, mas que, repetida todos os dias, te leva para um lugar que você não quer chegar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já adiou algo importante? Quantas vezes escolheu o mais fácil, sabendo que não era o melhor? Quantas vezes prometeu que ia mudar e não mudou? Isso não é coincidência, isso é padrão, e padrão constrói destino. Só que você ainda está olhando para as consequências, e não para a causa. Você olha para a sua vida e pensa, por que eu não saio do lugar? Mas a resposta está nas suas escolhas diárias, nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que definem tudo. Porque a autodestruição não é sobre fazer algo extremo, é sobre negligenciar o que importa, é sobre ignorar o que precisa ser feito, é sobre fugir, constantemente. E isso vai te desgastando, aos poucos, sem que você perceba, até que um dia, você sente que poderia estar mais longe, sente que está ficando para trás, sente que está perdendo algo, mas não sabe exatamente o que. E essa sensação não vai embora, porque ela é real, ela é o reflexo de tudo que você está deixando de fazer. Agora deixa eu te falar algo que pode te incomodar. Você não está travado por falta de capacidade. Você está travado porque está se sabotando, todos os dias, em pequenas doses. E isso é muito mais perigoso do que um erro grande. Porque o erro grande você percebe, a autodestruição silenciosa, você normaliza, você transforma em rotina, você aceita, e aí vira padrão, e padrão vira identidade. Você começa a se ver como alguém que começa e não termina, promete, e não cumpre, pensa muito, e age pouco, e isso vai te consumindo. Porque lá no fundo, você sabe do seu potencial, sabe do que poderia estar fazendo, mas também sabe que não está. E essa diferença dói, mas ao invés de usar essa dor para mudar, você faz o quê? Se distrai, evita, foge. Porque enfrentar exige responsabilidade, e responsabilidade é pesada, porque significa admitir que, se sua vida não está como você quer, existe uma participação sua nisso, e é aqui que a maioria falha, porque é muito mais fácil culpar o externo, culpar o tempo, as pessoas, as circunstâncias. Mas quando você olha para dentro, a verdade aparece, e a verdade é simples, você está escolhendo o caminho mais fácil, repetidamente. E o caminho mais fácil sempre cobra depois. Agora presta atenção nisso. Toda vez que você escolhe o fácil, você está, na prática, abrindo mão do futuro. Você está trocando evolução por conforto. Resultado por alívio momentâneo. E isso parece pequeno, mas não é, porque você faz isso todo dia. E quando você soma, você constrói uma vida inteira baseada em fuga. E depois se pergunta por que nada muda. Mas como vai mudar? Se suas ações continuam as mesmas. Agora eu vou te mostrar algo que pode virar a chave. Você não precisa de mais motivação. Você precisa parar de negociar com a própria mente, porque é isso que você faz. Você sabe o que precisa fazer, mas começa a conversar consigo mesmo, a justificar, a adiar, a criar desculpas que parecem válidas. E no final, você não faz, e se sente mal. Promete que amanhã vai ser diferente. Mas amanhã chega, e tudo se repete. Esse é o ciclo. E esse ciclo é autodestrutivo, porque ele te mantém preso, ele te faz gastar energia, sem sair do lugar. Ele te dá a ilusão de que você está tentando, quando na verdade você está evitando. E evitar não resolve, só adia. E quanto mais você adia, mais difícil fica, porque o acúmulo cresce, a culpa cresce, a frustração cresce, e sua confiança diminui, até que você começa a duvidar de si mesmo, começa a acreditar que talvez não consiga, que talvez não seja capaz. Mas isso não é verdade. Você só está preso em um padrão, e padrões podem ser quebrados, mas não com intenção.
Coação. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já disse agora vai, e não foi? Não é porque você não quer, é porque você ainda está obedecendo o impulso de evitar. E esse impulso sempre vai existir. A diferença é, se você segue, ou não, porque é no momento em que você não quer fazer, que a decisão importa. É ali que você constrói ou destrói. É ali que você define quem você é, não quando está motivado, mas quando está com vontade de desistir. E até agora, você tem escolhido desistir, mesmo que em pequenas coisas, mesmo que de forma silenciosa, mas isso pode mudar, se você decidir. Agora, não depois, não amanhã, agora, porque amanhã é só mais uma extensão do hoje. Se hoje você não muda, amanhã também não muda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você continuar exatamente como está, onde você vai estar daqui a um ano? Melhor? Ou no mesmo lugar? Com as mesmas promessas e os mesmos resultados? Porque é isso que acontece quando nada muda. O tempo passa, mas você não. E o mais perigoso, você se acostuma com menos do que poderia, e começa a aceitar isso como normal. Mas não é. Você sabe que não é. Por isso esse incômodo continua aí. Ele está te mostrando que você está se destruindo aos poucos. Mas também está te dando uma chance. A chance de parar. Agora, antes que seja tarde. E parar não é fácil. Porque você vai ter que fazer o oposto do que está acostumado. Vai ter que agir quando não quer. Vai ter que continuar quando for difícil. Vai ter que enfrentar o desconforto que você vem evitando. Mas é exatamente isso que constrói. É exatamente isso que te tira desse ciclo. Porque crescimento não acontece no conforto. Acontece na resistência, na disciplina, na consistência. E isso não vem de motivação. Vem de decisão, repetida, todos os dias. Agora presta atenção nisso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa parar de se destruir. Só isso. Parar de escolher o que te afasta do que você quer. Parar de fugir. Parar de negociar. E começar a agir. Mesmo que pouco, mas agir. Porque ação gera movimento. E movimento gera mudança. E mudança constrói resultado. Mas tudo começa com uma decisão. Uma só. Parar de continuar como está. Então agora, depois de tudo isso, eu quero que você seja honesto. Quantas vezes hoje você escolheu o caminho mais fácil? Quantas vezes você evitou o que precisava? Quantas vezes você se sabotou? Responde para você. E se você realmente entendeu isso, então faz o seguinte. Comenta aqui, eu parei de me destruir, mas só comenta se for verdade. Se for uma decisão real. Porque a partir do momento que você assume isso, você não pode mais fingir que não sabe. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você estava ignorando, se em algum momento você se reconheceu aqui, então deixa o like e se inscreve, porque aqui você não vai encontrar motivação passageira, vai encontrar confronto, e confronto transforma. Agora a escolha é sua, continuar se destruindo, ou começar a construir. Mas lembra disso, toda vez que você escolhe o fácil, você paga depois. E até agora, você já sabe quanto isso custa. A partir daqui, isso pode mudar, ou não, depende de você.